Hoje trago ao canal do YouTube da Certfarm Escola de Formação Prática uma questão de fiscalidade. Vamos falar do ato isolado. O que é um ato isolado e qual o seu regime fiscal em termos de IRS e também em termos de IVA? E sobre esta mesma matéria, vamos fazer uma questão de exame à Ordem dos Contabilistas Certificados. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certfarm Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. O que é que vem a ser um ato isolado? Imagine, por exemplo, que é convidado por uma determinada empresa para ir prestar um serviço. Um serviço ao qual sabe que não vai dar continuidade ao mesmo. É uma situação perfeitamente ocasional. A empresa em causa exige-lhe a emissão de um recibo ou de uma fatura recibo. Como não está inscrito nas finanças, ou seja, não iniciou atividade na denominada categoria B dos rendimentos empresariais e profissionais, ou seja, não emite os denominados recibos verdes, vai poder emitir um recibo ou uma fatura recibo de ato isolado, através do portal das finanças. Para explicar a questão do ato isolado, vamos fazer uma abordagem a algumas questões relacionadas com este ato isolado. Em termos de IRS, consideram-se rendimentos de atos isolados e que se enquadram, como acabamos de ver, na categoria B, rendimentos empresariais e profissionais, os que não resultem de uma prática previsível ou reiterada, independentemente da percentagem que os mesmos representem no cômputo total dos rendimentos do sujeito passivo. Em segundo lugar, o ato isolado tem subjacente o facto de não existir a intenção de repetição do ato. Isto é, quando um determinado indivíduo presta um serviço de forma ocasional, sem haver a intenção de lhe dar continuidade. Exatamente conforme o exemplo com o qual eu iniciei esta apresentação. Uma prestação de serviço efetuada pelo sujeito passivo só se enquadra nos rendimentos de atos isolados se não houver intenção de repetição do ato. E se assim for, o sujeito passivo não necessita de iniciar atividade, mas terá de liquidar IVA com base nas taxas de IVA que estão consagradas no artigo 18 do Código do IVA. Regra geral, o ato isolado está sempre sujeito a IVA. É obrigatório cobrar IVA ao cliente. E, para além disto, podemos dizer que os sujeitos passivos que pratiquem uma só operação tributável, eles devem entregar nos locais de cobrança legalmente autorizados o correspondente imposto até ao final do mês seguinte ao da conclusão da operação. Até ao final do mês seguinte ao da conclusão da operação é o prazo para que quem emite o recibo de ato isolado entregue o IVA que cobrou ao cliente à autoridade tributária. Em quinto lugar, se verificar que o sujeito passivo está a prestar os seus serviços com caráter de continuidade, desenvolvendo uma atividade económica, nesta situação, o mesmo terá de dar um início de atividade e, para tal, vai preencher uma declaração de início de atividade no portal das finanças e, dando início de atividade, estará enquadrado na categoria B, nos rendimentos empresariais profissionais, e, consequentemente, aí já vai ter de emitir o tradicional recibo verde, fatura recibo verde. Segundo o número 3 do artigo 31 do Código do IVA, estabelece que o ato isolado não pode exceder o limite de 25 mil euros. Este é o limite máximo a que o ato isolado poderá ser considerado. Porque se ultrapassar estes tais 25 mil euros, obriga à prévia entrega da declaração de início de atividade
E, assim sendo, já não pode ser considerado ato isolado e haverá a emissão de fatura ou fatura-recibo, conhecido pelo recibo verde. Se o ato isolado praticado se enquadrar numa atividade isenta, nos termos do artigo 9º do Código do IVA, a emissão do recibo de ato isolado vai gozar da isenção. Efetivamente, no Código do IVA, o artigo 9º estabelece as isenções nas operações internas e se, eventualmente, a prestação de serviço do ato isolado estiver relacionada com uma determinada atividade que esteja elencada aqui no artigo 9º, nomeadamente médicos, enfermeiros, estas profissões relacionadas com a área da saúde, o ato isolado goza de isenção de IVA. Caso contrário, conforme eu já tinha referido, teremos sempre de cobrar IVA ao cliente. Em termos de IRS, quando se emite um recibo de ato isolado, e caso a nossa atividade, aquilo que estamos a fazer, conste da lista das atividades profissionais anexa ao artigo 151 do Código do IRS, ou seja, se estivermos a desenvolver uma atividade que esteja expressamente prevista aqui no anexo 1, tabela de atividades do artigo 151 do Código do IRS, e temos aqui uma série de atividades. Se a nossa atividade ah, que estivemos a exercer e que vamos emitir o tal ato isolado for uma das previstas aqui nesta lista, teremos de fazer retenção na fonte. Mas essa retenção na fonte, ela só é obrigatória se o montante do ato isolado ultrapassar em 2024 14.500 euros. Este valor será de 15.000 euros em 2025. Se o valor não for ultrapassado, estará dispensado de retenção na fonte. Está dispensado de retenção na fonte. Pode fazer se quiser, obviamente, é uma opção, mas goza da dispensa de retenção na fonte. Caso ultrapasse os 14.500 euros em 2024, como já disse, 15.000 euros em 2025, se o valor do ato isolado ultrapassar este montante, aplicar-se-á retenção na fonte e será à taxa de 25% se a nossa atividade constar da tal lista de atividades a que se refere o artigo 151 do Código do IRS, aquela que ainda agora estive a mostrar. Portanto, vamos ter que deixar 25% lá na empresa à qual prestamos o serviço, do montante cobrado, para que essa entidade entregue esse valor de imposto, aplicando a substituição tributária, com o prazo até ao dia 20 do mês seguinte, a entidade entregará este imposto retido na fonte à autoridade tributária. Agora, apesar de estar dispensado de retenção na fonte se não ultrapassar os 14.500 euros, a verdade é que terá de declarar o rendimento do ato isolado através da declaração modelo 3, anexo B. Porque o anexo B, para quem está enquadrado na categoria B, regime simplificado, aplica-se também no caso do ato isolado. E vai declarar aqui no anexo B o respectivo rendimento que obteve respeitante ao ato isolado e, por exemplo, se for uma daquelas tais atividades de prestação de serviços especificamente previstas na tabela do artigo 151, seria no campo 403, por exemplo, que se declararia o valor do ato isolado. Portanto, é obrigatório declará-lo, ele vai estar sujeito a IRS, estará dispensado retenção na fonte se o montante não alcançar os tais 14.500 euros.
Ora, os atos isolados, nós temos de emitir um recibo, uma fatura-recibo, uma fatura, um recibo, uma fatura-recibo, conforme as circunstâncias, isto vai ser feito a partir do portal das finanças. Portanto, quem pretende proceder à emissão de uma fatura ou fatura-recibo, assim é que está correto, deverá, em faturas e recibos verdes, emitir, portanto, é este o caminho, e depois, quando chega à área de emissão, coloca a respectiva data e no tipo terá de considerar que se trata de uma fatura-recibo de ato isolado ou de uma fatura de ato isolado. Portanto, e a partir daqui dará continuidade à emissão do respectivo documento. Agora, no ato isolado, é obrigatório cobrar IVA ao cliente face às regras que estão instituídas. Obviamente que se for uma daquelas atividades do artigo 9º do Código do IVA, poderá gozar da isenção. Mas caso contrário, tem de cobrar IVA ao cliente. A questão que se coloca é a seguinte: e será que no ato isolado podemos deduzir IVA relativamente a aquisições de bens ou a prestações de serviços que tenhamos adquirido? Bom, aqui temos de analisar a base legal e, quanto à dedução do IVA, o número 1 do artigo 19 do Código do IVA define que o que pode ser objeto de dedução, de regra geral, corresponde a todo o imposto suportado pelo sujeito passivo, sendo pressuposto essencial que esse imposto tenha sido suportado na aquisição de bens ou serviços que contribuam para a realização de operações tributáveis. Ou seja, com base na norma, e aqui estamos a falar do artigo 19, do artigo 20 do Código do IVA, vamos poder deduzir IVA em relação a aquisições que tínhamos realizado. Todavia, essas aquisições não são quaisquer aquisições de bens ou serviços. Elas têm que estar relacionadas com a atividade do ato isolado, de forma a que se possa mencionar que contribuíram para a realização desse mesmo ato isolado. E teremos também de ter presente as situações previstas no artigo 21 do Código do IVA, que por força do mesmo se encontram excluídas de direito à dedução. Ou seja, o artigo 21º do Código do IVA, e aqui no Código do IVA teremos de verificar que o artigo 21 faz um elenco de um conjunto de determinados bens e determinados serviços cuja aquisição e respectivo IVA suportado está excluído do direito à dedução. Não se pode deduzir IVA relativamente a bens ou serviços que estão referenciados aqui no artigo 21 do Código do IVA. E, portanto, neste âmbito, não podemos deduzir caso o respectivo bem ou serviço não esteja contemplado no artigo 21 do Código do IVA e se ele contribuir para a realização das tais operações tributáveis, aí poderemos proceder à dedução do IVA. Estabelece ainda o número 2 do artigo 19 do Código do IVA um condicionalismo essencial de ordem formal. Isto é, só confere direito à dedução do IVA mencionado em faturas ou documentos equivalentes passados em forma legal, em nome e na posse do sujeito passivo, considerando-se passados sob forma legal os documentos que contêm os requisitos do número 5 do artigo 36 do Código do IVA. Portanto, para fazer a dedução do imposto suportado em determinadas despesas, em que eu tenha incorrido por causa deste ato isolado, eu terei de ter as faturas dessas mesmas despesas em conformidade aqui com a respectiva norma. Num ato isolado, pode ser exercido o direito à dedução do imposto suportado nas aquisições de determinados bens e serviços, desde que verificados todos os condicionalismos previstos no artigo 19 e seguintes do Código do IVA.
Aliás, como estabelece o próprio artigo 20, operações que conferem direito à adoção, só pode deduzir-se o imposto que tenha incidido sobre bens ou serviços adquiridos, importados ou utilizados pelo sujeito passivo para a realização das seguintes operações e, portanto, temos aqui um elenco de operações onde o imposto é deduzido, mas terá de haver um nexo, uma relação com o serviço que prestei. Eu incorri naquelas despesas porque as mesmas foram indispensáveis à realização daquele mesmo serviço e não podem ser o tipo de despesas que estejam elencadas no artigo 21 do Código do IVA, porque estas são excluídas do direito à dedução do imposto. Bom, com base nisto, vamos resolver uma questão de exame à Ordem dos Contabilistas Certificados do dia 24 de fevereiro de 2024. A questão número 32. Um sujeito passivo que realiza um ato isolado sujeito a IVA e dele não isento. A linha A. Não poderá deduzir o IVA, uma vez que a prática de um ato isolado não confere direito à dedução. Pode exercer o direito à dedução do imposto que suportou em aquisições de bens e serviços inequivocamente relacionados com o mesmo, cumprindo que estão os requisitos legais do direito à dedução. A linha C. Pode exercer o direito à dedução do imposto que suportou em aquisições de bens e serviços, sejam ou não relacionados com o ato isolado em referência, podendo consequentemente resultar um crédito de IVA e respectivo reembolso. E a linha D. Uma vez que o ato isolado não obriga à entrega de declaração de início de atividade, independentemente do valor do mesmo, o sujeito passivo está dispensado da entrega da declaração do IVA. De tudo aquilo que eu disse, em especial da última parte que estive a referir, relativamente à possibilidade de deduzir o imposto, o IVA, em relação a despesas que têm que estar inequivocamente relacionadas com a operação tributável, ou seja, o ato isolado, obviamente com a exceção daquilo que está elencado no artigo 21, fica desde já bem firmado que um sujeito passivo que realiza um ato isolado sujeito a IVA e dele não isento, a linha B, pode exercer o direito à adoção do IVA ou do imposto que suportou em aquisições de bens e serviços inequivocamente relacionados com o mesmo, cumpridos estão os requisitos legais do direito à dedução. Efetivamente, a linha B, ou a resposta B, seria a correta à questão 32. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.